Uma a cada 4 cidades de São Paulo não possui gestão do lixo. É o que aponta uma pesquisa do Tribunal de Contas do Estado. Enquanto os municípios paulistas não sabem o que fazer com os resíduos que produzem, no exterior, há pelo menos 40 anos, o material é reaproveitado e transformado em combustível e energia elétrica. A quantidade de lixo que produzimos todos os dias não para de crescer. Sem um planejamento adequado de descarte, áreas verdes, terrenos, calçadas e vias públicas se transformam em lixões a céu aberto. O acúmulo desses materiais deixa a cidade com cara de abandono, degrada o meio ambiente e causa riscos à saúde da própria população que faz o descarte indevido. Além de tudo isso, nós estamos literalmente rasgando dinheiro, não só pelos materiais recicláveis, mas todo o resto que mandamos para os aterros sanitários tem um valor que no Brasil ainda não conseguimos aproveitar. Só para você ter uma ideia, aqui em Ribeirão nós produzimos cerca de 700 toneladas de lixo por dia. Se processado, esse resíduo é capaz de gerar energia elétrica suficiente para abastecer cidades como Cravinhos e Serrana. Essa é uma realidade em países europeus há 40 anos. Essa empresa em Sertãozinho é uma das responsáveis em produzir turbinas que são usadas no exterior em plantas de recuperação energética de resíduos sólidos. O lixo é queimado e o vapor que passa pelas turbinas é transformado em energia. O lixo ele é queimado no incinerador, ele produz vapor e o vapor passa pelas nossas turbinas, onde transforma em energia mecânica e posteriormente energia elétrica, que vai alimentar as residências, as indústrias com essa energia elétrica. Para construir uma turbina como esta são necessários 12 meses de trabalho e o investimento para fazer uma planta de recuperação chega a 400 milhões de reais. Além do custo alto, a falta de políticas públicas foi o que atrasou a chegada deste processo no Brasil. A primeira matriz que vai transformar lixo em energia só deve começar a operar em 2019, na cidade de Barueri. A demora no ajuste da legislação fez com que esses projetos não saíssem no passado, mas agora, daqui para frente, a gente espera que vários projetos se consolidem. O que preocupa é que muitos municípios não cumprem a legislação. O Tribunal de Contas de São Paulo fez um pente fino em 163 cidades e identificou que apenas 51% dos municípios avaliados já implantaram um plano de gestão integrada dos resíduos sólidos, previsto em lei desde 2010. Quase 20% das cidades sequer iniciaram a elaboração. O plano de Ribeirão Preto foi aprovado este ano na Câmara, mas só vai começar a vigorar em janeiro do ano que vem. A gestão que a cidade faz do lixo foi tema da 9ª semana da AEARP, Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão. As palestras abordaram a transformação do resíduo em energia elétrica e os benefícios que isso pode trazer para a região. Ribeirão Preto hoje é a sede de uma região metropolitana com 34 municípios e nós precisamos encontrar soluções para esse grave problema que é a questão do lixo, da disposição final do lixo. Para implementar uma usina dessas não é muito difícil, porque, sobretudo aqui nessa região de Ribeirão Preto, tem uma indústria de base bastante forte, de caldeiras de açúcar e álcool. Então, hoje em dia, nós já podemos fabricar a maior parte da fábrica aqui nessa região. Para o projeto funcionar, vai ser preciso também uma mudança cultural. A população vai ter que aprender a separar e descartar o lixo corretamente. E ainda vai precisar aceitar mais uma conta no final do mês. Na Europa e no Japão, onde tem muita queima de lixo, as pessoas estão acostumadas a pagar para que esse lixo seja queimado. Então, eu acho que o ponto nevrálgico é esse. Além de pagar, vamos dizer, todos os impostos que a gente paga, você vai ter que pagar para ser queimado esse lixo por quilo. Então, é isso que é difícil para a gente, brasileiro, falar, bom, eu quero queimar lixo, é muito melhor queimar do que ficar jogando em aterro sanitário ou guardando em lixão, né? Em Franca, os curtumes são obrigados a pagar uma taxa para despejar os resíduos no aterro. Mas este material que eles pagam para jogar fora poderia ter outro destino. Foi o que constatou o Colégio Agrícola da cidade. Os pesquisadores extraem todos os componentes do couro e conseguem transformar o material em biodiesel, fertilizantes e até tijolos.
anos. Franca gera, dependendo da época do ano, de 60 a 110 toneladas por dia desses retalhos de couro. E tudo isso vai para o aterro a um valor em torno de R$250 a tonelada. E tudo isso pode ser reaproveitado, extraindo todos os produtos que foram adicionados no curtume, a gente está extraindo aqui no laboratório. O projeto está em fase de patenteamento. Se colocado em prática, será uma saída econômica para os curtumes e sem prejuízos ao meio ambiente. Ajuda bastante, até porque, dependendo da espessura do couro, ele vai se decompor no solo num período de 30 a 200 anos. É um problema para o meio ambiente e um passivo ambiental para o próprio empresário. Em Araraquara também está em fase de pesquisas a transformação de resíduos da indústria de suco de laranja em biohidrogênio e biometano. O estudo é do CENPEC, o Centro de Monitoramento e Pesquisa da Qualidade de Combustíveis, Biocombustíveis, Petróleo e Derivados, que fica dentro do Instituto de Química da Unesp. O produto que eles obtiveram é o mesmo, já utilizado em países do exterior como biocombustível. Temos já um exemplo no Japão de carros movidos a hidrogênio. E essa é uma tendência mundial de se produzir energia mais limpa, não só nos motores dos carros, mas também nos motores estacionários para a gente ter energia elétrica. A USP de São Carlos também trabalha na produção de biogás. Atualmente, a cidade produz 120 toneladas de matéria orgânica por dia, o que corresponde a 58% de todo o lixo gerado no município. Os pesquisadores recolhem parte dessa matéria em restaurantes e conseguem dar um destino a essa biomassa sem causar impactos no meio ambiente. A gente coloca o resíduo sólido orgânico dentro do reator. E o processo ele é sem oxigênio, na ausência de oxigênio. E os micro-organismos eles vão degradar esse resíduo sólido orgânico e transformar a energia que estava ainda nesse resíduo em gás, em biogás. E esse biogás ele tem o metano, que pode ser aproveitado para fins energéticos. Nós temos que ter uma política que ela existe desde 2010, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, só que ela tem que ser implementada para que cada município faça com que esse resíduo possa ser aproveitado através da biomassa vindo da matéria orgânica do resíduo domiciliar. Cláudia Prates para o Jornal da Clube. Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a região, formando opinião. Em Ribeirão Preto está o diretor de engenharia da AEARP, José Eduardo Ribeiro. Em São Carlos, o engenheiro Juliano Cardinali. Em Araraquara, o presidente da Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, Antônio Luiz Rossafa. E em Franca, o engenheiro Arcel Ribeiro Spinelli. Confeito, troca-se de prefeito a partir do dia 1º de janeiro agora. Essa troca aí vai ajudar para entender o trabalho necessário para o lixo? É possível, Roberto. O Plano Nacional de Resíduos Sólidos, ele orienta-se por um valor: transformar o lixo em uma nova riqueza. Esse é o postulado básico e a meta. Agora, a busca da sustentabilidade passa pela eliminação do rejeito. Isso significa o quê? Tudo o que é lixo pode ser reciclado. Atualmente, não. Nós temos a separação do aspecto do lixo seletivo, quando sai o lixo, que vai ser reciclado, e há um rejeito, aquilo que não pode ser reciclado por enquanto. Esse vai para o aterro sanitário. A meta é todo rejeito se transformar em lixo dentro do novo valor, que é exatamente recolocar no ciclo, portanto, reciclar, com exceção de um lixo importante, mas fundamental, que é o entulho, que é o lixo da construção civil. O entulho parece que não, mas ele concilia a astronomia com a geografia. É impressionante. A Terra é um planeta e ela objetiva a se conciliar com a geografia no momento em que, sendo planeta, ela tem que ser plana. E, na verdade, não é. O serviço de terraplanagem faz exatamente a busca da transferência do entulho para regiões que carecem de ser nivelada, porque estão por baixo, daquelas que estão por cima e que podem, portanto, exigir
uma terraplenagem que concilia a geografia com a astronomia. Aí nós teremos o entulho, que o entulho, então, com esse objetivo que deve se considerar como prioritário numa administração e, de preferência, na nova administração das cidades do interior de São Paulo e do país como um todo. É uma meta que se pode especificamente se dedicar à construção civil, mas que deve ser conciliada em todas as áreas dentro do princípio de transformar o Plano Nacional de Resíduos Sólidos naquela meta objetiva de reconstituir a riqueza, portanto, voltar no ciclo produtivo. Perfeito. Em Ribeirão Preto está o diretor de engenharia da AEARP, José Eduardo Ribeiro. José Eduardo, a importância desta semana onde vocês fizeram vários debates a respeito do lixo. Afinal de contas, vocês chegaram a alguma conclusão? Vão ser ouvidos no futuro ou não? Boa tarde. Sim, o principal objetivo da Semana de Engenharia, abordando o tema queima de lixo com produção de energia elétrica, foi divulgar essa tecnologia, que embora seja muito utilizada no mundo desenvolvido, América do Norte, Europa e Ásia, é muito pouco conhecida no Brasil e deverá, no futuro, ser aplicada aqui, porque hoje é considerada a alternativa mais definitiva para dar tratamento e eliminar o lixo urbano. Acreditamos que, a partir das palestras que foram feitas, o interesse por esse tipo de solução será despertado entre autoridades e os setores envolvidos com a parte de tratamento de lixo. O governo Duarte Nogueira fez se representar nesses debates, ouviu alguma coisa? Teve, por exemplo, pessoas do governo estiveram presentes, sim. Perfeito, isso é um bom alento, afinal de contas não é só estar presente, mas prestar atenção e trazer para o governo essas coisas todas que foram ouvidas entre vocês nessa semana muito importante. Deixa eu ir agora até São Carlos, engenheiro Juliano Cardinale. Afinal de contas, e aí em São Carlos, hein? O que pode ser feito para reaproveitar o lixo, para criar energia, reaproveitar o lixo da construção civil para não ficar jogado e trazer conscientização à população? Boa tarde. Boa tarde a todos. Aqui a gente pode fazer um trabalho muito grande, porque além do lixo da construção civil, também a gente tem o lixo lodo do tratamento, da estação de tratamento de esgoto. Esse é um resíduo volumoso que a gente gasta bastante verbas, né, para conseguir fazer com que levar ele para outras cidades até. A gente poderia, né, numa situação em breve, conseguir utilizar esse lodo da estação de tratamento de esgoto para gerar, na maioria das vezes, hoje, ou energia ou adubo, né? Então, fazendo uso desse resíduo, né, transformando ele, ou até para uso na agricultura, ou então até para o uso para geração de energia elétrica, né? Os resíduos, é importante também falar que além de se utilizar, mas uma prática que facilita muito a utilização dos resíduos sólidos é você segregar ele, né? Quanto mais segregado ele vier, melhor, porque aí o processo de escolha e de reciclagem vai ser muito mais fácil e você vai fazer um reaproveitamento muito maior desses produtos, né? Reciclando-os dessa maneira e assim também trazendo um benefício de aumentando muito a vida útil dos aterros sanitários, que é um problema que a gente vai ter que conviver ainda até um certo tempo, até conseguir com que a gente se utilize e recicle 100% dos produtos, né, que hoje são despejados no lixo. Então é importante que a gente retome políticas públicas que já haviam sido feitas e se aproxime cada vez mais das universidades que ali estão as tecnologias e que a gente tenha muita vontade política, que isso aí eu tenho certeza que não vai faltar aqui em São Carlos, para fazer o bom uso desses resíduos e a reciclagem dele da maneira melhor e mais eficiente possível.
Vou agora a Araraquara. Presidente da Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, Antônio Luiz Rossafa. Antônio Luiz, me tira uma dúvida aqui. Como é possível aproveitar aquilo que vem da estação de tratamento como lodo, como sujeira, para transformar em adubo e usar no campo, usar nas praças públicas e assim por diante? Qual é o real sentido disso aí? Custa caro, não custa? Boa tarde. Boa tarde a vocês, a todos os telespectadores. Quanto ao custo disso, eu não tenho esse tipo de informação, mas o fato é muito simples. Material orgânico, né, puro, só pode ser devolvido à natureza de forma a acrescentar a ela, que nos deu esse material, né, de forma que se aproveite todos os ingredientes químicos, os ingredientes que existem dentro desse produto, desse lodo, como foi perguntado, né? Agora, uma coisa que chama a atenção é que a gente tem a necessidade de reciclar materiais, a gente tem a necessidade de retransformá-los em alguma coisa muito própria para a sociedade. As universidades aí de Araraquara estão preparadas para também fazer parceria a esse respeito? Com certeza, né? Nós aqui de Araraquara, aliás, a Semana da Engenharia de Ribeirão já foi a nossa. Nós vamos ter um ciclo de palestras agora que se inicia na última semana desse mês e vai até a segunda semana de dezembro. Nós vamos ter 7 dias de debates e palestras relacionado, inclusive, a essa parte de reciclagem de materiais sólidos e materiais lixo, principalmente, né? Araraquara nós temos já há muito tempo uma coleta seletiva, né? O destino disso, muitas partes desse lixo são muito caro para ser feito o tratamento, né, e a recomposição para que seja reutilizado. Partes disso são vendidos, né? Mas principalmente, como foi dito já por outros colegas aí, essa parte sólida da construção civil é uma parte muito volumosa, uma parte que, além de não ter lugar para se colocar isso, ela toma muito espaço, tudo, e é riquíssima, né? Porque, na realidade, é o agregado que já foi retirado da natureza junto aos colantes, né? Que são os cimentos, as cais e outras coisas que se obtém da construção civil. É um material rico que deveria ser utilizado também de uma maneira integral e não assim parcial como alguns ou outros que utilizam parte disso, às vezes para aterro ou para assim um pré-uso do material, né? Eu entendo que poderia ser cobrado, como foi dito, que a pessoa, quando é cobrado dela alguma coisa para se desfazer de um produto, eu acho que quem gerou o produto, na minha opinião, tem que pagar mesmo para que esse produto seja devolvido à natureza, reciclado, no caso, e no sentido de ser aplicado em outros negócios, outras construções e assim por diante. Perfeitamente. Vou agora até a cidade de Franca, presidente da Associação de Engenharia, Ercel Ribeiro Spinelli. E em Franca, qual é a real situação para o recolhimento do lixo, para o tratamento do lixo e a preocupação com o lixo reciclável? Boa tarde. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, telespectadores. Olha, aqui em Franca, todo mundo sabe que a cidade é bastante industrial, no ramo calçadista, curtumeiro. Então aqui realmente o lixo, ele é gerado assim em grande quantidade, o lixo industrial, raspa de couro, resíduos da indústria, calçadista principalmente, solados e tudo mais. Toda a parte de formas alternativas de energia que pode ser gerado com o lixo, eu acho que tem que ser incentivado. Acredito que governos, administrações aí têm que ser incentivados, tanto a parte industrial quanto a parte empresarial. As pessoas têm que ter algum incentivo
e utilizar isso aí da melhor forma possível. Nós temos que parabenizar e muito o Colégio Agrícola aí pela professora Joana D'Arc, que está à frente dessa pesquisa. Eu acho que isso aí tem que ir para frente cada vez mais, tá? Tanto a parte de coleta e destinação de qualquer resíduo, seja industrial ou residencial, ele tem que ser da melhor forma utilizado. O que nós temos que evitar sempre é ir para o lado da natureza. Quer dizer, nós temos que degradar o mínimo possível ou até um dia, quem sabe, não degradar mais a natureza em nenhuma forma. Tá? Eu acredito que seja nessa a melhor forma possível. Nós, da associação, né, da AERF, sim, que nós estamos aqui começando essa administração há 10 meses aí que nós estamos à frente da associação. Nós estamos tentando da melhor forma possível trazer formas de incentivos à população, atendendo aos profissionais da melhor forma possível, e é nessa área que nós temos que avançar muito. Perfeito. Feto, a gente ouviu até agora a preocupação com o meio ambiente, contra a poluição, usar o lixo para a geração de energia, e ouvimos também muita coisa a respeito daquilo que nós jogamos fora na natureza sem reciclar. Os resíduos sólidos reaproveitados, eles mudam o que na economia? Mudam se tiverem a palavra-chave em economia, que é custo. Senão não adianta. Esse é o problema fundamental. O quadro pode ser... A natureza não faz milagres, mas ela faz revelações. E nós temos que prestar atenção na natureza. Physis, P-H-Y-S-I-S. Physis, em grego, quer dizer natureza. As necessidades fisiológicas dos bovinos, das aves e as humanas são fezes também, uma delas, e que podem ser recicladas. Quando se falou de natureza, as fezes bovinas podem virar esterco, as fezes das aves também, na área da horticultura, e assim reconstitui o ciclo, em grande parte. O que nós temos, a equação é simples, Roberto. A capacidade da natureza de se recompor dos saques que a economia faz tem sido sempre menor do que a capacidade da economia de sacar sobre a natureza. Esse espaço que está dificultando aquilo que nós chamamos de atingimento da sustentabilidade. Sustentabilidade é quando tudo aquilo que for sacado pela natureza, ela conseguir se recompor. Ou então, o diferencial é exatamente obtido através de um aspecto fundamental, que é reciclar os produtos. E para reciclar os produtos, aí precisa ter custo. Custo fundamental. Nós temos, por exemplo, vários produtos que no circuito produtivo, na área da produção, eles vão bem. Na hora não tem preço. O preço é muito precioso e às vezes não tem qualidade. Para ter qualidade ou ter preço, o mercado atrai principalmente pelo preço. Por exemplo, há produtos que são reciclados, mas que no momento que chega ao mercado, o consumidor, ele vê preço, ele vê qualidade, até atendimento nem tanto. É preciso, portanto, que o custo seja reduzido. E uma das maneiras de se melhorar o nível de custo, a produtividade, a eficiência e até a eficácia é atingir a economia de escala. E não está se conseguindo. Então ele passa a ser rejeitado. A própria energia. Por que nós temos dois custos? Agora, a partir das condições ambientais passarem a ser preocupantes, nós passamos a ter dois custos, dois tipos de custo. Custo econômico dos hidrocarbonetos, eles são a energia mais barata que se conhece. Custo econômico. Já os custos ambientais, eles são os mais caros. É preciso, então, que o produto reciclado, inclusive de energia, sejam os mais baratos para, no cálculo final, nós acabarmos tendo a possibilidade de atingir esse produto com chance de ter a preferência do mercado consumidor. E não só a energia. Os produtos reciclados de uma maneira geral, se não tiverem qualidade, se não tiverem um mínimo de preço, é claro que eles não são aceitos, ou se forem aceitos, cada vez menos. Esse é o dado fundamental, porque a economia, a pergunta que se faz é, quanto custa? Quando se força, o governo federal tentou forçar o aumento de custo, que a Petrobras comprasse
peças na indústria brasileira, só que eram mais caras do que as peças que ela acabaria comprando no mercado internacional. Portanto, inviabilizou grande parte da linha de produção da própria empresa. É preciso entender que a economia, nesse ponto, ela vai conforme o interesse do consumidor. E a pergunta resultante é: quanto custa? Em Ribeirão Preto está o diretor de engenharia da AEARP. Deixa eu voltar a conversar com ele, o senhor José Eduardo Ribeiro. Qual a importância de transformar o lixo em energia, por exemplo, para a cidade de Ribeirão Preto? Dá para a gente imaginar fazer isso com certo custo, como lembrou o Golfeto, ou tirando o custo, como lembrou o Golfeto? Dá para equilibrar? Na realidade, instalações como essa têm como fonte de recursos basicamente a energia gerada e o custo que se cobra adicional para a eliminação do lixo. Quer dizer, quanto mais energia se gera, quanto mais eficiente a planta, menor a parcela de custo que tem que ser cobrada da comunidade. É plenamente viável. Ribeirão Preto é uma cidade privilegiada. Nós temos na região um parque industrial pujante, que é o de Sertãozinho, capaz de produzir, na minha opinião, da ordem de 80% de uma planta como essa. Não só em equipamentos, mas também em engenharia civil, engenharia mecânica, montagem, transporte, tudo isso existe disponível na região de Ribeirão Preto. Portanto, Ribeirão tem uma condição mais favorável do que qualquer outra cidade no Brasil todo, pelas facilidades de ter perto fábricas tão boas e com condições de produzir esses equipamentos. Joelson Carlos agora conversar com o engenheiro Juliano Cardinali. Qual que é a importância, afinal de contas, da gente pensar numa empresa brasileira para fazer essa cogeração ou geração de energia? É possível isso ou nós temos que buscar a tecnologia lá fora ou nós temos uma tecnologia que a gente desconhece e por isso fica falando em alguns momentos até coisa errada? Não, eu acho que não precisa, né, procurar fora, porque a gente tem um exemplo muito bom, que hoje já é feito uma cogeração de energia, que é junto com as usinas de cana-de-açúcar, né? Hoje, grande parte da receita das usinas de cana-de-açúcar vem através da cogeração de energia, ou então do uso dessa energia na própria usina, o que diminui o seu custo de produção, porque ele paga menos energia. Então, na tecnologia, a gente tem aqui sim. Eu ando acompanhando alguns estudos e alguns projetos feitos nas universidades aqui em São Carlos, e a gente tem tecnologia para fazer isso até em pequena escala, média e grande escala. Então, é mais uma situação de a gente poder afinar todas essas cadeias aí, as pessoas que pensam, os entes políticos e os empresários, pra gente, e as pessoas também, né? Passa por uma reeducação do lixo para a gente também não só saber como segregar eles, mas também saber que a gente precisa reutilizar esses produtos são muito bons e ter essa cultura de fazer isso. Então, eu tenho certeza que a tecnologia a gente tem aqui sim, porque inúmeros são os exemplos que a gente pode ver hoje. Aqui no estado de São Paulo a gente vê muito com as usinas de cana-de-açúcar, no sul a gente pode ver também com os dejetos das granjas de animais, como de suínos, né, na produção de suínos. Então, essa tecnologia já existe. Por aquilo que você está colocando, o empresário está mudando também de comportamento, está abrindo um pouco mais a cabeça e entendendo que pode fazer energia, que pode reaproveitar aquilo que ele tirou da natureza. Logicamente, diminuir o impacto que ele está tendo, até porque com essas novas tecnologias que vieram nos últimos anos, isso se viabilizou, né? Como vocês mesmos já falaram ali no começo da reportagem, antes de tudo ela precisa ser viável economicamente. Hoje ela se tornou viável sim, então além de trazer o benefício maior, que é retornar para a natureza e diminuir a degradação dela, ainda vira um plus para o negócio, né, dos empresários, e isso é uma combinação muito boa para que isso se dissemine cada vez mais rápido.
Perfeitamente. Agora, uma preocupação que sobrou, daqui a pouco a gente toca nesse assunto também, é a presença de um novo presidente nos Estados Unidos que está muito pouco preocupado com o meio ambiente. Ele está mais preocupado com as empresas petrolíferas que ajudaram e ele vai romper muita coisa que já foi feita até agora em prol do meio ambiente. Mas vamos a Araraquara agora. Presidente da Associação de Engenharia, Arquitetura, Agronomia, Antônio Luiz Rossafa. Antônio Luiz, e agora? O que a gente espera para, por um exemplo, trabalhar para evitar a crise hídrica que assolou o nosso estado, mexeu com a nossa economia, trouxe problema para as nossas cidades? Afinal de contas, o ano que vem tem prefeito novo. E água é energia também. Com certeza, né? Araraquara é uma cidade privilegiada com relação à água, né? Nós temos uma água de boa qualidade há muitos anos já. Nosso departamento ele é cuidado por várias administrações de uma maneira bem séria. Por esse motivo, nós temos variedades de captação, tanto nas captações dos lençóis a nível de considerando os poços, né, como também as nossas represas, os nossos sistemas de represa. Nós temos várias represas em linha, uma alimentando a outra, e nós nunca tivemos esse problema ainda. Mas, como todo mundo sabe, todos os loteamentos estão chegando perto e, com isso, precisa ser muito bem preservados as matas ciliares, aquilo que protege os mananciais, as áreas onde tem a entrada de água no solo, que a água da chuva no solo, não permeabilizar isso daí, sim, ou melhor, permeabilizar ao máximo, né? Não impermeabilizar, e com isso a gente ter mais e mais anos de fartura ainda da forma que nós temos, sem precisar socorrer a outros tipos e a outras situações. E o nosso tratamento de esgoto, há muitos anos já, mais de 20 anos, a Araraquara coleta e trata o esgoto. Então, ela não atrapalha também a coleta de água nos rios que vão a jusante de Araraquara. Isso é uma coisa muito importante também. Outra coisa que foi dito aí, não sei se tem mais alguma pergunta, mas eu só gostaria de completar, com relação ao custo, né? Foi falado sobre o custo e foi falado sobre a tecnologia, né? São Carlos falou do custo, o Ribeirão falou sobre ou melhor, o custo foi falado por Ribeirão e a tecnologia por São Carlos. Eu entendo que essa iniciativa que vocês estão tendo de divulgar isso é muito importante a todos os níveis, principalmente aos níveis familiares, as famílias, a quem vai fazer uma casa, por menor que seja, tanto na separação do lixo quanto na utilização de energia limpa, como as energias solares. Você tendo uma energia solar, cria-se uma cadeia, você vai deixar de consumir energia elétrica que vem da rede, automaticamente as represas vão ficar mais bem guardadas, sem precisar gerar tanto para que isso possa ocorrer, e assim por diante, dentro das famílias e dentro das pequenas indústrias, das grandes indústrias, enfim, no geral. Por isso que eu parabenizo vocês aí pela iniciativa de divulgar isso, de fazer com que chegue à população um assunto tão importante. A nossa associação tem um corpo técnico e ela está trabalhando com isso, e nós ficamos à disposição para tudo que for necessário quanto em relação a qualquer matéria que for possível debater. Obrigado. Obrigado, agradecemos. Em Franca está o presidente da Associação de Engenharia, Ercel Ribeiro Spinelli. Você estava falando em usar aquilo que sobra dos curtumes para gerar energia. Isso daí pode custar muito caro, pode trazer outros problemas para o meio ambiente, porque o curtume em Franca é uma preocupação constante. Roberto, sem dúvida. É o seguinte, o lixo ou o resíduo que sobra de qualquer indústria, e não é diferente do calçadista e curtumes, ele já tem um custo muito alto. Então, tudo que é possível ser feito para diminuir
ou reciclar esse material é bem-vindo. Isso aí sempre vai ser, eu acredito que a busca constante, a tecnologia já existe, os estudos estão aí, as universidades, as escolas técnicas, você vê, olha o que está acontecendo aqui, isso aí é inédito, é uma coisa na nossa região, já... Há tempos já existem algumas tecnologias, foi bem dito aí pelo Rossafa, nós temos energia eólica também, nós temos energia essa solar, que é a fotovoltaica, nós temos energias que pode ser gerado com microcentrais hidrelétricas, pela geração elétrica, né, usando os pequenos corpos d'água. Aqui em Franca mesmo tem empresas já voltadas nesse segmento. Então tudo que for vamos dizer assim, a diminuição desse descarte para a natureza, isso é o positivo, viu? Isso é o positivo. Perfeito. Nós temos que trabalhar sempre nessa área. O custo sempre vai tender a cair, quanto mais indústrias se aderir ao programa, isso sempre vai ser melhor. Estamos muito aí para bem. ajudar. Integraram a região na edição deste sábado do Jornal da Clube. Em Ribeirão Preto, o diretor de engenharia da AEARP, José Eduardo Ribeiro. Em São Carlos, o engenheiro Juliano Cardinali. Em Araraquara, o presidente da Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, Antônio Luiz Rossafa. E em Franca, o engenheiro Erciel Ribeiro Spinelli. Gofeto, nós ouvimos inclusive falar que precisa pegar água do rio mesmo daqui a pouco, mas vamos deixar isso para lá, que deu muita discussão e pouca certeza. Claro. Para a gente entender, região metropolitana. Mexe de que maneira com o tratamento do lixo? Afinal de contas, essa região já existe. É uma parte do processo de integração. Integrar é inteirar, tornar inteiro. O arroz integral é porque ele é inteiro, não foi beneficiado, ele está todo ele ali. É a unificar o que foi dividido. A política serve as pessoas, a economia sustenta. É preciso conhecer a partir daí. Bom, o que nós temos integrar é indemne. Indemne em latim quer dizer indenizar, completar, integrar. Um veículo que valia 50 mil reais foi abalroado, passou a valer 25, tem que ser integrado, indenizado em 25 mil para inteirar. Integrar uma região através do lixo é perfeitamente possível. Ela é uma delas. Agora, todo problema social acaba gerando uma oportunidade de negócio. Esse é o olho do empreendedor. Nós temos pelo menos a necessidade de ter 3 pessoas. O engenheiro, está aí as associações de engenharia, arquitetura. O engenheiro pensa. Engenhar é pensar. O arquiteto cria. Mais a razão e o outro mais a imaginação. O terceiro é o empreendedor, que viabiliza economicamente, inclusive do ponto de vista de custo. Aí a integração passa a se ter mais municípios, portanto, toda a área metropolitana, e não um só que cuidava compartimentado dos problemas. Ele passa a ter condições de produzir economia de escala. E economia de escala permite a redução de custo. Quanto mais se produz, mais barato fica. Essa é uma ciência de economia de escala. Escalar é subir. Escalar a montanha, escalar um time, 1, 2, 3, 4, 5, 3, até 11. Portanto, a economia de escala vai subindo o nível de produtividade e, na mesma razão, diretamente em consequência disso, nós temos uma redução de custo. Portanto, vai viabilizando o produto através do preço, que passa a ser, de fato, como está na raiz da palavra, muito precioso. A partir de se conseguir preço que viabilize economicamente para o consumidor, aí se pode tender na busca da qualidade. Qualidade, eu sempre defino e vou repetir, é a arte de produzir coisas comuns, mas de maneira incomum. É o modus faciente que importa. É quando o produto reciclado passa a competir com igualdade e até com vantagem de condições com o produto que não foi reciclado, com o produto normal. Um deles, o papel. Quando nós começarmos a ver os cartões pessoais, os cadernos
reciclados em quantidade pelo menos iguais àqueles produtos que não foram reciclados. É isso aí que eu entendo mais ou menos corretamente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado pela sua presença no Jornal da Clube. Agradeço mais uma vez a sua sempre oportuna colaboração, Roberto. Obrigado, muito obrigado, viu?